Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cenacast. Eu fiquei um tempo sem gravar e eu vou trazer nesse episódio um questionamento que tem martelado na minha cabeça há muito tempo. Eu precisava desabafar e aqui, desde que ele surgiu, é uma forma de eu poder trazer esse tema. Hoje eu vou falar sobre essa crescente desenfreada da inteligência artificial na internet e como isso está impactando o conteúdo que a gente consome, tanto nas redes sociais quanto no YouTube e até, quem sabe, na televisão. Então, se você quer ficar por dentro desse assunto, se você gosta desse tipo de assunto, fica comigo até o final, depois da vinheta. Eu vou começar bem do começo, tá? E explicar. Inteligência artificial, ou AI, ou IA, são um nome para uma coisa em específico. Todo mundo já deve entender um pouco do que é a IA ou a inteligência artificial, mas se você colocar isso no ensinamento, numa frase, é basicamente um programa de computador que foi programado, que foi treinado por pessoas durante muito tempo para fazer coisas específicas. Todas as inteligências artificiais que nós temos hoje no mercado, ChatGPT, Gemini, Bing, Bard, todas essas inteligências artificiais, a área da Opera, enfim, todas elas não têm consciência própria. É bom a gente afirmar isso aqui no primeiro parágrafo desse nosso episódio, tá? Essas inteligências não têm consciência. Essas inteligências, elas são treinadas, elas só conseguem fazer aquilo que elas foram ensinadas a fazer em algum momento por alguém, beleza? Então, se você vê alguém na rua, não, porque a inteligência artificial do Google vai dominar o mundo. Não, mano, ela não vai dominar o mundo, por enquanto, tá? Ela só faz o que ela foi treinada para ser feito. E agora a gente vai para o tema principal desse podcast, que é o uso da inteligência artificial. Eu tô na internet há muito tempo, então eu conheço a internet dos primórdios, a época que nós tínhamos que usar um computador de madrugada para poder navegar pela internet, porque era muito complicado usar a internet, tá ligado? E era muito caro também. E ver essa evolução em tão pouco tempo da inteligência artificial me assusta. Por quê? A inteligência artificial, ela não tá só agora nos sites específicos dela. Por exemplo, no começo dessa onda gigante de inteligência artificial, você entrava no chat da OpenAI, né, que é o chat GPT, e conversava com ela, e a experiência com a inteligência artificial estava presa naquele site. Ela não saía de lá pra nada, tá ligado? Ela não fazia interações com outro lugar. Isso no começo, que foi lá no ano de 2022, por aí, mas a OpenAI já começou esses testes abertos no final de 2021, na pandemia ainda. Então, assim, no começo era uma coisa como se fosse falar com um guru da internet, tá ligado? Você entrava no site, ia lá e conversava com ela e ia embora. Agora não. Por conta da popularidade do nome IA, inteligência artificial, tudo que você entende, cara, literalmente tudo eles querem colocar uma inteligência artificial no meio. Você tem o Google agora, que já afirmou que está utilizando inteligências artificiais nas buscas, não em larga escala, está fazendo alguns testes. Você tem agora os navegadores tendo inteligência artificial embutida, como o Opera, como o Microsoft Edge. Estão colocando a inteligência artificial em tudo que eles podem. Até o LinkedIn, mano, já falou que vai estar utilizando IA no futuro próximo, tá ligado? Então, assim, hoje você não consegue mais definir o mundo da internet, viver no mundo da internet, sem tropeçar nesse monte de inteligência artificial, que no final de tudo é a mesma coisa. Por mais que elas mudem o nome, todas elas conversam ou aprenderam da mesma forma. Ou elas utilizam o molde de aprendizado, né? No caso, o jeito, o cérebro da OpenAI, né? Que é do ChatGPT, essas coisas. Ou eles utilizam o da Google, que é do Facebook. Então, assim,
Por mais que nós tenhamos muitos nomes de inteligências artificiais diferentes, no final todas elas fazem praticamente a mesma coisa. Tudo isso que foi ensinado em algum momento para elas. Beleza. E por que eu tô gravando esse episódio? Porque a gente tá numa onda crescente de conteúdo por inteligência artificial. O que é um conteúdo por IA, Senna? A gente vai chamar aqui de conteúdo sintético. Sintético é tudo aquilo que não é orgânico. Orgânico é tudo aquilo que é feito de maneira natural. O ser humano é orgânico. Por quê? Porque ele surgiu de uma forma natural. Ninguém, né, pelo menos assim, que nós sabamos, criou a gente. Nós nascemos, tá ligado? Nós não pegamos e fomos moldados coisa por coisa. Não tivemos dedo de ninguém, a não ser da própria natureza. Então nós somos orgânicos. Tudo que é orgânico é natural. E tudo que é sintético não é. E por que eu tô usando esse termo quando a gente se fala de inteligência artificial? Tudo que uma inteligência artificial cria não é orgânico, é sintético. Os textos, as frases, as imagens, tudo, o roteiro, tudo que a IA cria dela mesma é puramente sintético. O conteúdo sintético, ele não tem que seguir algumas normas, como, por exemplo, normas de acessibilidade, normas de, sei lá, pedagogia, não tem que ter um compromisso real com a realidade, não tem que ter uma informação lá que seja realmente verdadeira, não tem, porque o conteúdo sintético, ele tem uma promessa, que é ser entregue. É aquele ditado, você faz um trabalho meia boca e entrega pro seu professor, tá ligado? É isso que a inteligência artificial tem que fazer. Ela vai sempre, vou repetir de novo pra você, sempre tentar responder a sua pergunta. Então, se, por exemplo, eu virar pra minha inteligência artificial e mandar ela gerar um roteiro, ela vai tirar de dentro do aprendizado dela, de alguns anos de aprendizado, do treinamento que ela teve, um roteiro com aquele tema, tá ligado? Ela não vai procurar fazer sentido com a realidade. Ela vai me entregar aquilo. E qual é o problema desse conteúdo sintético? Ele não tem filtro. Você não consegue, né? Esse é um dos problemas. Você não consegue definir ele como um conteúdo real. Nós estamos tendo agora um problema muito sério no YouTube, principalmente, de canais que estão criando conteúdo para criança, tá? Animações infantis, com roteiro e animação sendo feito por inteligência artificial, velho. Tipo assim, o cara senta num programa de computador, coloca o nome do que ele quer, descreve, assim, porcamente, né, muito superficialmente o desenho, e a inteligência artificial vai se desdobrar para poder fazer aquele desenho e aquele roteiro. E as pesquisas da galera que tem feito, as pesquisas saiu até no G1 recentemente, essa pesquisa e tal. O que acontece? Eles notaram que os conteúdos feitos por IA para crianças, eles têm 3 sérios problemas. O primeiro problema, ele não ensina nada para criança. Então, assim, você tem uma reviravolta no enredo da história que não é, assim, como pode dizer, efetivamente apto para criança, tá ligado? É como, eu não sei como exemplificar falando, mas eu acho que eu deixei a ideia clara. Vamos supor que tenha um assunto sobre ladrões, um videozinho sobre ladrões. No final, o ladrão é preso. É isso. Não tem o desenrolar dos personagens, não tem toda a questão do aprendizado que um conteúdo infantil tem que ter, ou deveria ter, que é o chamado, né, teor pedagógico. Todo conteúdo infantil e infanto-juvenil, ele tem que ensinar alguma coisa para aquela criança, para aquele jovem. Senão, ele não é um conteúdo infantil. Todos os conteúdos voltados para esse público, eles têm que ter um teor pedagógico no fundo. Só que a inteligência artificial, por ser uma coisa, assim, que pega dados de vários lugares, muitas vezes desses dados são roubados, ela não tem essa sensibilidade de criar uma coisa pedagógica. Outra coisa que também foi listada nessa pesquisa foi que a maior parte dos personagens que a inteligência artificial gera nesse produto, nessa série, nesse vídeo, a maior parte deles são brancos, tá? Geralmente de descendência europeia, tá? Os diálogos geralmente são bem rasos e em inglês, beleza? E as tramas, como eu já falei, são muito leves. Então, o terceiro problema
que eu vou listar, né, junto com esses dois, a falta do teor pedagógico, a falta dessa diferença de personagens, dessa diferença de criação, é justamente o fato de que os roteiros são muito parecidos. Os roteiros dos vídeos, por mais que os personagens e a ambientação mude, ele sempre vai ser uma história muito, 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 muito genérica e muito bobinha, tá? E até o momento, o YouTube ele já foi questionado sobre isso e não tem nada. Não tem uma lei, não tem uma regra no YouTube que impeça esse conteúdo de ser postado. Tem muita gente ganhando dinheiro às custas das visualizações das crianças para esse tipo de conteúdo. Então, assim, não é uma coisa que tá longe da gente. Se você tem um filho, se você tem um sobrinho, um primo mais novo que consome conteúdo sem supervisão, ele pode estar consumindo esse tipo de coisa. E psicólogos e psicopedagogos que também foram entrevistados para essa pesquisa disseram que isso é meio óbvio, né? Mas tem gente que precisa de uma confirmação de um profissional. Isso é ruim pro cérebro da criança. A criança precisa de um conteúdo com teor pedagógico, com um conteúdo que ensine a ela valores, que agregue a ela valores. A inteligência artificial não é feita para agregar valor, ela é feita para entregar um item. Ela tem uma responsabilidade e ela vai fazer o possível para entregar aquela responsabilidade. Inclusive, entramos em outro tópico que eu tinha separado para vocês. Ela vai fazer isso, né, esse sentido de entregar o item para a pessoa que pediu a qualquer custo. Mas qual é esse custo? O custo é a alucinação de inteligência artificial. A inteligência artificial, se você pergunta para ela, por exemplo, eu quero que você faça uma redação sobre as baleias do Monte do Himalaia. Ela vai fazer essa redação. Como que ela vai fazer isso se não tem baleia no Monte do Himalaia? Ela vai inventar. Ela vai tirar qualquer dado que envolva baleia e Himalaia e vai criar um texto com base nisso. E esse texto, se você não ter o conhecimento prévio, você vai acreditar que aquele texto é verdadeiro. Foi questionado durante as eleições aqui do Brasil alguns dados sobre as eleições, sobre os presidentes para a inteligência artificial. E ela inventou data de votação, inventou número de partido, inventou processos criminais dos presidentes que estavam concorrendo, né, na galera que estava concorrendo ao presidente. Então, assim, foi uma situação muito perigosa que também vai acontecer, eu tenho certeza, nas eleições dos Estados Unidos nesse ano. A inteligência artificial, ela vai alucinar sempre para entregar uma resposta. E isso, pra gente, é horrível, porque você não pode usar uma inteligência artificial, por mais esperta que ela possa parecer, como uma fonte real de informações. E isso a empresa que cria a inteligência artificial fala, mas não fala de uma forma clara, tá? Não tem um texto gigante escrito na tela: atenção, senhor usuário, esta ferramenta pode errar informações. Geralmente, por conta de forças maiores, no caso dos governos e das leis, eles são obrigados a colocar isso no final da página. E geralmente, dependendo da ferramenta e do site que ela tá, esse texto tá em negrito lá no fundo, minúsculo. O usuário, por exemplo, se tiver um celular, que é onde vem a maior parte do fluxo de uso de inteligência artificial, não vai ler esse texto, não vai ler esse aviso. Então é uma coisa muito problemática que a gente não tá dando, assim, o devido olhar, tá ligado? A devida atenção. E por último, pra poder encerrar esse episódio, voltando lá no nosso começo, que eu citei pra vocês a questão do conteúdo sintético, nós estamos vendo a criação, assim, eu diria quase mitocondrial, tá ligado? Quase celular, de canais que são totalmente sintéticos. Do roteiro, a narração, a edição, a publicação. Todos esses canais são sintéticos. Mas para poder vender de uma forma mais bonita, os usuários têm chamado eles de canais dark. Um canal dark é um canal onde a pessoa que está fazendo o canal, pode ser um grupo de muitas pessoas ou uma pessoa só, ele não precisa aparecer e nem ter trabalho. Quais trabalhos, Senna, que ele deveria ter? Criação de roteiro, ele não cria.
verificação de dados, se as informações que estão naquele texto são reais ou não, ele não cria. Edição de vídeo, muitas vezes ele não cria. E principalmente narração, ele também não cria. Esses canais darks ou perfis dark estão entupindo a internet de conteúdo sintético. Conteúdo onde o roteiro é construído por uma inteligência artificial, a narração é feita por outra inteligência artificial com base no roteiro que foi construído, e a edição, muitas das vezes, é feita por uma outra inteligência artificial que edita a imagem, o roteiro da outra inteligência artificial e o texto. Ou seja, a pessoa não tem trabalho nenhum e nenhum compromisso também com a verdade. Esses canais dark, eles são máquinas de dinheiro porque com algumas horas de comando você consegue fazer um vídeo. Então, por exemplo, muitos desses canais, eles postam 3 para mais vídeos por dia. Eu já vi lá na gringa, fora do Brasil, canais dark que postam mais de 35 shorts, 35 vídeos curtos por dia. Eles estão bombardeando a internet com conteúdo, muitas vezes falso e com informações sem pé nem cabeça. Muitas dessas informações acabam sendo veiculadas a canais grandes. Então, a sua mãe, a sua avó, o seu tio, o seu pai, o seu avô, que não tem conhecimento desse novo estilo de criação de conteúdo, que é um estilo de criação de conteúdo preguiçoso, tá? Que só visa uma coisa, que é o lucro acima de qualquer coisa, ele vai cair nessas coisas. É o mesmo tipo de criador de conteúdo no TikTok que cria vídeo falando que o McDonald's deu um McLanche feliz com um demônio. É esse tipo de gente que a gente tá falando. É esse tipo de criador que não tem coragem de mostrar a cara ou de pelo menos jogar o roteiro que a inteligência artificial dele construiu no Google e verificar se tá certo. É esse tipo de pessoa que faz um fuzuê enorme por conta de vacina. Por quê? Porque a inteligência artificial criou um texto errado. Porque a inteligência artificial criou um roteiro que não foi verificado por uma pessoa. A pessoa cria o roteiro na máquina, joga pra lá, a outra máquina vai falar desse roteiro e uma outra máquina vai editar a fala da máquina com o roteiro da máquina. Não tem acesso, não tem dedo humano nesse conteúdo. E nós estamos vendo uma crescente quanto, Senna? Crescente quanto nos pontos do TikTok ter que colocar um monte de ferramentas que identificam se um conteúdo é inteligência artificial ou não. É literalmente uma avalanche, uma tsunami de conteúdo sintético sem compromisso com a verdade, que só busca visualização e lucro. Esses donos de canais dark comemoram que estão ganhando milhares de dólares por mês à custa de quê? À custa da verdade, à custa da informação. Muitas vezes esses textos, eles são montados por uma inteligência artificial que não tem o conhecimento da ideia do que está acontecendo e eles sempre vão montar um roteiro que chame a atenção. Eles nunca vão pegar um tema bom e vão fazer um roteiro. Sempre vai ser tema de fofoca, tema de política, temas absurdos, curiosidades que ninguém quer saber ou que não precisam ser ditas porque não interessa, e eles vão fazer conteúdo em cima disso. O conteúdo sintético, daqui a 2 anos, ele vai ultrapassar na internet o conteúdo orgânico. Ou seja, as previsões indicam que em 2 anos nós vamos ter mais conteúdo criado por inteligência artificial na internet do que por seres humanos normais, reais na internet. Isso é um problema. E essa pesquisa que eu citei agora, ela tá citando muito alto ainda. Eu acho que até, sei lá, o final desse ano vai ter mais robô do que pessoa na internet. Isso pra mim, que criou a minha vida na internet, que eu nasci na internet, velho. Eu cheguei na internet quando tudo era meio mato, tá ligado? Eu entro na internet há muito tempo. Ver isso é uma mudança que me dá medo. Ver que a galera tá deixando de pesquisar no Google pra pesquisar em TikTok e cai nesses vídeos sintéticos é uma tristeza muito grande. Então esse episódio aqui é um apelo pra você. Se você tá ouvindo até aqui, mano, por favor, passa esse episódio pra outras pessoas. Conversa sobre isso com os seus amigos, com os seus familiares. Instrua
as pessoas ao seu redor a não consumir esse tipo de conteúdo. Priorizem os portais de notícia, não importa qual seja a sua opinião política, nós não estamos falando aqui de opiniões políticas, estamos falando aqui de questões sociais, mentais, reais. A inteligência artificial vai acabar causando muitos problemas mais do que ela já está causando no nosso cérebro. Beleza? Então assim, compartilhe esse episódio com quem você curte, com quem você gosta, instrua essa pessoa, fale sobre isso. Se você é um professor, fale sobre isso nas suas aulas. Acostume os seus alunos a pesquisarem as coisas. Não deixa eles se darem por vencidos entrando no TikTok e pesquisando o conteúdo. TikTok não tem função de busca, não é para ser um Google, não tem um compromisso com a realidade. Beleza? Eu espero que esse episódio, esse meu desabafo tenha ligado alguma luz no fim do túnel pra você, alguma luz vermelha de alerta dentro do seu cérebro. A situação, cada dia que passa, tá piorando. A ascensão das inteligências artificiais está criando uma situação, um problema que até então não existia, que é a preguiça mental. Nem a pessoa que quer ganhar dinheiro com a internet quer mais ter esforço pra ganhar dinheiro com a internet. Enquanto o YouTube não desmonetizar esses canais, eles vão continuar existindo. Eles vão continuar fazendo bilhões, B-I-L-H-O-T-U-E-S, bilhões de visualizações todos os meses, com informações falsas que foram feitas sinteticamente. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Me desculpa se eu me exaltei em algum momento. É porque é uma situação muito, muito problemática. Eu tenho tentado manter a minha cabeça sã, vendo esse tipo de coisa, e eu não consigo. Porque cada dia que passa a gente vê que o buraco tá se afundando mais. E nós não vemos a devida importância por parte dos nossos governantes e por parte das grandes empresas que estão por aí. O YouTube não bloquear isso é uma vergonha. É uma vergonha pra plataforma, uma vergonha pra Google e pros criadores de conteúdo. Porque tem criador de conteúdo que fica dias fazendo um vídeo e não ganha nem 3% da visualização que um canal dark que não teve esforço nenhum e nenhum compromisso com a realidade tá tendo. Muitos que vierem a ouvir esse episódio podem falar que eu tô só chorando e que eu não tenho a capacidade de dominar as novas ferramentas. Não é isso. Eu sou um jornalista. O jornalista, ele é criado, ele é fabricado, ele estuda a verdade, ou deveria ser assim. E vê que tem gente ganhando muita grana sem fazer esforço nenhum, só redigindo, mandando uma ferramenta construir um texto, me entristece. Porque eu sei que isso é o começo de uma nova era que não vai ser muito legal pro jornalismo e pra sociedade de modo geral. Então eu volto a pedir a você: traga este comentário, traga este episódio para o ouvido do público. Traga este tipo de debate para as mesas de bares com seus amigos. Façam eles consumirem pessoas reais, criadores reais, que mostram a cara, que escrevem o roteiro, que têm compromisso com a verdade. Porque se eles não fizerem isso, o futuro não vai ser muito bom. Esse é o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado. Me desculpa mais uma vez se eu me alterei, alguma coisa do tipo. Desculpa qualquer tipo de erro de fala ou alguma coisa. Esse vídeo não tem roteiro. E é isso, se você gosta desse projeto, é só me apoiar com R$3 por mês, ou a partir de R$3 por mês, né? No meu Apoia-se, na minha campanha de financiamento coletivo. É só entrar aí no seu navegador e digitar www.apoia.se/EuOcena. Todo o apoio é voltado diretamente para a produção desse conteúdo e de outros conteúdos que não são sintéticos. Então, muito obrigado. Um beijo para todos vocês e até o próximo episódio. E cuidado com a inteligência artificial.